Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou fazer um top 10. Atenção, não é top 5. O cara é tão bom que eu tenho que fazer um top 10 de filmes de um dos meus diretores prediletos, Sidney Lumet. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E galera, muito obrigado a você que apoia e assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Estou com 700, quase 700 assinantes. Minha meta é chegar a 1.000 assinantes esse ano. Galera, dê uma olhada lá, R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios, 20 textos inéditos por mês, debates, cursos, workshops, acesso ao acervo completo do site, tem muita coisa legal. Um dos meus cineastas prediletos se chama Sidney Lumet. E eu acho o Sidney Lumet uma joia do cinema. Assim. Eu acho que ele é um dos cineastas que fez os melhores filmes durante mais tempo, durante um período maior de tempo. Pensando assim, rapidamente, eu só consigo lembrar de dois cineastas que tiveram uma carreira, olha, talvez nem tão longeva quanto a do Sidney Lumet e que fizeram grandes filmes em um período maior de tempo, que são o John Ford e o Alfred Hitchcock. O nosso amigo Sidney Lumet, ele fez filmes maravilhosos nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90 e 2000. E ele morre em 2011. O primeiro filme dele, o primeiro longa dele de 57 e o último filme de 2007 são separados por exatos 50 anos. E são dois filmes absolutamente maravilhosos. E eu vou escolher aqui hoje os meus 10 filmes prediletos do Sidney Lumet em ordem cronológica, para você ver se concorda, discorda, se tem outros filmes preferidos do Lumet. Então vamos lá. O primeiro filme sobre o qual eu estava falando é logo o longa de estreia dele, que é 12 Homens e uma Sentença, um filme de tribunal absolutamente clássico com Henry Fonda, quase que inteiramente passado dentro de uma sala de tribunal, onde, como diz o nome do filme, 12 homens estão decidindo o destino de um jovem ali de origem latina que é acusado de matar uma pessoa. É um filme de tribunal absolutamente brilhante, um dos melhores filmes já feitos sobre o sistema da justiça e julgamentos. E é um filme tecnicamente impecável que mostra como o Lumet dominava a coisa da câmera. Né? Antes de dirigir filmes para o cinema, o Sidney Lumet trabalhou muito em teatro e na televisão. E esse trabalho, especialmente na televisão, deu a ele uma expertise assim, de poder filmar em espaços confinados, em situações assim sem grandes cenários. Assim. Então, eu acho que ele se beneficiou muito disso quando ele foi filmar 12 Homens e uma Sentença. E é muito bonito você ver no filme, a gente reparar como a fotografia desse filme é feita por um cara chamado Boris Kaufman. Né? O Boris Kaufman era um grande fotógrafo russo que era nada menos que irmão do Dziga Vertov, tá? O grande cineasta russo que fez O Homem da Câmera, The Man with um filme absolutamente clássico aí do cinema russo. E o Boris Kaufman fotografou esse filme de uma maneira brilhante e o Sidney Lumet, ele começa, enquanto o filme vai se desenvolvendo, ele começa a deixar a câmera cada vez mais fechada na cara dos personagens. Então, essa sensação de claustrofobia vai aumentando de acordo com a passagem do filme. É um filme absolutamente brilhante que você tem que assistir. 12 Homens e uma Sentença, de 1957. Meu segundo filme na lista de top 10, eu vou acelerar um pouquinho aqui para não demorar 5 horas esse quadro, é um ótimo filme sobre o Holocausto, que não tem nenhuma cena do Holocausto. Chama O Homem do Prego, The Pawnbroker. The Pawnbroker é um filme que o Sidney Lumet fez em 64 com o Rod Steiger. The Pawnbroker é a história de um sobrevivente de um campo de concentração vivido pelo Steiger, que tem uma loja de penhores em Nova York e que tem que lidar com lembranças do tempo em que ele ficou num campo de concentração e ele lida de uma maneira muito estranha com os funcionários dele ali, que tem a maioria origem latina e tal. Então é um filme também que discute
o racismo de pessoas que sofreram racismo. É um grande, grande filme e o Rod Steiger arrebenta nesse filme. É um filme muito incrível. O Sidney Lumet veio de uma família de imigrantes do leste europeu, então ele tinha muito interesse nesse tema do antissemitismo também, do nazismo. Então é um grande, grande filme. De 64, eu vou passar para um filme pouquíssimo falado do Sidney Lumet, que é um filme chamado The Offense, que ele filmou na Inglaterra em 1972. No Brasil chamou Até os Deuses Erram. O título em português tem absolutamente nada a ver. É um filme brilhante de 72, pouquíssimo conhecido, com Sean Connery. Sean Connery faz um policial, um chefe de polícia, que está muito tenso com o trabalho e ele durante a investigação de um crime, ele perde as estribeiras e espanca brutalmente um dos suspeitos. E o filme parte desse surto que ele tem para contar uma história incrível sobre um crime, sobre uma investigação criminal. Filme brilhante que o Sidney Lumet fez em 72. E aí começa um período do Sidney Lumet que é brincadeira, né? Vou falar de 3 filmes aqui na sequência que ele fez que são todas obras-primas do cinema. Estou falando de Sérpico, em 1973, a história de Frank Serpico, um policial do departamento da divisão de narcóticos de Nova York, interpretado brilhantemente pelo Al Pacino, que é um cara incorruptível e que tem que lidar com a corrupção sistêmica ali do departamento de narcóticos, e ele acaba virando uma persona não grata no próprio departamento onde ele trabalha. Uma história real, baseada num personagem que acho que o Frank Serpico está vivo até hoje, né? 2 anos depois de Sérpico, em 75, o Lumet dirige outro filme baseado numa história verídica sobre 2 bandidos ineptos, interpretados também brilhantemente pelo Al Pacino e pelo John Cazale, que tentam roubar um banco em Nova York. Esse filme é Um Dia de Cão, Dog Day Afternoon, que ele lançou em 75. Galera, vocês não viram ainda, por favor, parem o que vocês estiverem fazendo e assistam esse filme, porque é uma coisa absolutamente brilhante. É um drama, ele funciona como um filme policial, mas funciona também como um drama, funciona como uma radiografia daquela sociedade americana tão fragmentada ali nos anos 70. É absolutamente sensacional, né? A maneira como o Lumet transforma aquele banco, aquela agência bancária ali, vira um imã para todo tipo de malucos, de manifestantes, né? Tudo começa a girar em torno dali, porque a imprensa chega, aquilo ali vira um circo midiático. É um filme absolutamente brilhante. Al Pacino e John Cazale em 2 das melhores atuações das carreiras deles. E aí no ano seguinte o Sidney Lumet faz simplesmente Rede de Intrigas, Network. Fiz um vídeo inteiro sobre Rede de Intrigas algumas semanas atrás, um filme sobre a indústria da televisão, uma obra-prima do cinema, né? Então, galera, é o seguinte, olha os 4 anos do Sidney Lumet dos anos 70, 72 Até os Deuses Erram, 73 Sérpico, 75 Um Dia de Cão, 76 Rede de Intrigas. Tá bom pra você ou não? Dos anos 70, eu vou passar para um outro filme de tribunal, né? O Sidney Lumet, que já tinha feito o brilhante 12 Homens e uma Sentença, faz em 82 um filme que para mim é talvez a melhor atuação do Paul Newman no cinema, que é O Veredito. Um filme em que o Paul Newman faz um advogado meio em fim de carreira, meio que fica tentando aplicar golpes ali em clientes, um cara meio bêbado, um cara que não consegue nada da vida, um cara que teve suas chances e não conseguiu pegar as suas chances e aproveitá-las. E ele tem um último grande caso em que ele está atuando contra um grande hospital super conhecido na região de Boston ali, acusando o hospital de negligência. Não interessa os detalhes, galera, assistam. É um dos melhores dramas de tribunal já feitos, O Veredito. Charlotte Rampling trabalha, é um filme inacreditável e é uma das melhores atuações, para mim, a melhor atuação da vida do Paul Newman. Nos anos 80, o Sidney Lumet fez um outro grande filme, na minha opinião, que é pouquíssimo falado, que chama O Peso de um Passado, Running on Empty, que é um filme em que o River Phoenix, novinho, faz o filho de um casal, você não entende direito no início
por que eles, parece que eles estão sempre meio fugindo e tal. E aí depois você descobre que eles eram um casal que nos anos 60 ali, participaram de manifestações e acabaram botando uma bomba num prédio público e uma pessoa morreu ou se machucou, não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eles têm que fugir e o filme chama Running on Empty porque eles estão sempre correndo, tentando esconder suas identidades e o River Phoenix é o filho do casal, que é um moleque brilhante, que sonha em ser pianista, e o filme é um drama pesado sobre esse cara, esse jovem, tendo que lidar com os erros que os pais cometeram no passado. Um filme brilhante que Sidney Lumet dirigiu em 1988, pouquíssimo falado. Galera, vocês acharem esse filme, por favor, assistam, porque vocês vão amar esse filme, tenho certeza. Escolhi também um filme dos anos 90, né, do Sidney Lumet. Olha só, já temos filmes dos anos 50, dos anos 60, 4 filmes dos anos 70, 2 dos anos 80 e pelo menos um de 1990, que é um policial que eu amo, chamado Q&A, em que o Nick Nolte faz um policial corrupto e é um dos personagens mais barra pesada, mais agressivos, mais assim, não chegue perto de mim, que você já viu no cinema. O Nick Nolte está sensacional nesse filme. O, digamos, rival do Nick Nolte nesse filme é um advogado, né, tipo um promotor, interpretado pelo Timothy Hutton, que começa a investigar os casos de corrupção e violência envolvendo esse personagem violentíssimo e pesado do Nick Nolte. É um grande filme da fase final ali da carreira do Sidney Lumet. E aí, quando a gente acha que o Sidney Lumet não é capaz de fazer mais nenhuma obra-prima, ele dirige um filme chamado Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, em 2007. É um drama policial dos melhores filmes do Sidney Lumet, sobre 2 irmãos interpretados brilhantemente. Aliás, o Sidney Lumet, que diretor de atores, né? Que diretor de atrizes, como ele sabia explorar o elenco, né? Os irmãos são interpretados pelos Philip Seymour Hoffman e pelo Ethan Hawke. Né? O Philip Seymour Hoffman é casado com a maravilhosa Marisa Tomei e eles bolam um plano, vou ficar dando muito spoiler aqui, para assaltar a joalheria dos pais. E o pai deles é interpretado também de uma forma assim magnífica pelo Albert Finney. Galera, é um filme assim dos melhores filmes do Sidney Lumet. É inacreditável que o Sidney Lumet tenha dirigido isso na 6ª década de atuação dele no cinema. Né? Ele morreria 3 ou 4 anos depois de fazer esse filme, mas ele deixa Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto como um grande encerramento, um fechamento de uma carreira brilhante. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Galera, eu tô com quase 700 assinantes. Minha meta para esse ano é chegar a 1000 assinantes. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você tem 20 textos inéditos por mês que eu escrevo exclusivamente para o site. Você pode participar de debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes. E melhor, você tem acesso ao acervo completo do site, com mais de 600 textos e 75 cursos no que eu dei nos últimos 4 anos, desde história do punk, como fazer roteiros, história do cinema mudo, a vida de Hitchcock, história do pós-punk, tem muita coisa legal. Conheça, explore e assine andrebarcinski.com.br. Valeu, galera, até amanhã.